dia! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar das lindas, das maravilhosas, das cianobactérias. Paula, cadê que a lousa não tá pronta ainda? Pois é, isso se chama preguiça. Tá? Então essa aula aqui vai ser igual a aula de sala de aula. A gente vai fazer a lousa juntos, ok? Que a Pro não fez antes de começar. Então a gente vai falar sobre as cianobactérias, que são o módulo 11. Estamos lá na página 291. Ai, desculpa. Gente, se nós olharmos um pouquinho na página 291, ele traz pra gente essa filogenia. Acostuma com essa filogenia, porque ela vai ficar aparecendo até na apostila 4. Sempre a mesma, só muda quem tá em destaque. Tá vendo aqui o destaque? Nós estamos vendo aqui bonitinho o reino Eubactéria. Então, se a gente lembrar um pouquinho, aqui tá mostrando pra gente os 3 reinos. Pega a sua apostila que é mais fácil de enxergar do que na minha, né? Bactéria, arqueia e eucária. Aí os reinos que a gente tem dentro de cada uma delas. Dentro de bactéria, a gente tem o reino Eubactéria. Dentro de arqueia, o Arqueobactéria. Dentro de eucária, nós temos protista, vegetal, fungo e animal. E aí nós vimos os representantes de cada reino, lembra? No reino Eubactéria, eu tenho as bactérias e as cianobactérias. Aqui ele está mostrando uma extremófila, um protozoário, uma alga, uma árvore, um cogumelo e um chimpanzé. Gente, nós já estudamos na aula passada as bactérias, tá vendo? Aqui são vários bacilos. O que a gente vai estudar hoje? As cianobactérias. Por isso que ele deixou aqui pra gente em amarelinho, para destacar o reino em que nós estamos, certo? Se nós lembrarmos um pouquinho, lá da última aula da apostila 2, a gente viu que a vida na Terra surgiu há aproximadamente 3,8 bilhões de anos e que essa vida era muito simples, muito semelhante a esses grupos de seres vivos, né? No caso, as bactérias. Depois das bactérias, surge um outro serzinho também muito simples, só que faz algo que bactéria não fazia, que é sensacional e que vai mudar o nosso planeta, certo? Então, precisamos falar delas. Então, a primeira coisa que a gente precisa marcar aqui para não esquecer é que elas são do domínio bactéria e do reino Eubactéria. Pode deixar que quando terminar eu tiro uma foto da lousa, tá? Para caso a resolução aí não esteja das melhores. E se você for fazendo junto comigo, geralmente eu tô falando o que eu tô escrevendo, né? Então acho que até fica mais fácil. Gente, e quando eu falo disso, o que nós temos que lembrar? Características dela. Então lembra lá quando a gente fez a tabela de reino? Vamos pensar um pouco. Então, elas estão dentro do reino Eubactéria. No reino Eubactéria, os seres são eucariontes ou procariontes? Procariontes, ou seja, a célula deles não possui núcleo. São unicelulares ou pluricelulares? Todos unicelulares. Opa, celulares não. E por fim, autótrofos ou heterótrofos? Se você lembrar um pouco do reino Eubactéria, existe tanto ser autótrofo como ser heterótrofo. Só que agora a gente não está estudando o reino inteiro, a gente está estudando só as cianobactérias. Nós vimos que bactéria é heterótrofa, cianobactéria é autótrofa. E tô descendo. Autótrofas. O que é ser autótrofa mesmo? Ela tem a capacidade de produzir o próprio alimento, certo? Gente, virando a página, no 292 nós temos Você Já Pensou Nisso? Eu vou deixar todos os exercícios para fazer juntos no final, né? Senão fica faz vídeo, faz chamada. Faz vídeo, faz chamada e vira uma bagunça. Então a gente faz toda a teoria e depois a gente faz todos os exercícios de uma vez só. E aí a gente tem que saber que as cianobactérias, elas vivem, como que eu falo, o lugar em que o organismo vive? Habitat. Na verdade, você escreve sempre assim. Mas tem gente que fala habitat, como sua professora, que é pobre mesmo. Tem gente que fala chique, habitat. Certo? Você pode falar habitat, habitat,
Habitat, tanto faz, tá? O importante é que é um lugar em que o ser vivo vive. Eu acho feio falar que o ser vivo vive, então eu vou falar o lugar que o organismo vive. Gente, onde vivem... Nossa, eu tô encanada que parece que eu tô mais branca. Olha isso, acho que eu tô precisando sair de casa, eu tô da cor da lousa. Volta. A gente tem que esses organismos, eles sobrevivem em ambientes aquáticos, tá? Então, vai viver dentro da água ou terrestre úmido. Como assim? Ué, a terra úmida, a rocha que recebe água, sai água, vem água, sai água, tá? Então, não precisa necessariamente estar embaixo da água, ok? E, gente, nós temos que saber que se elas são autótrofas, tá? Qual é o processo que elas fazem? Elas fazem fotossíntese. Fotossintetizantes. Igual a plantinha, tá? Ela sabe fazer fotossíntese. Gente, vamos lembrar um pouquinho o processo da fotossíntese, que é importante você saber fazer de verde. Ah, até por falar em verde, deixa eu falar isso, né? O que significa a palavra cianobactérias? Você lembra um pouquinho na aula de bactéria? Eu falei pra você que bactéria em grego significa pequeno ser vivo em forma de bastão, apesar de nem todas serem bacilos, tá? Mas é sempre referente à primeira que foi descoberta. Então, primeiro ser vivo em forma de... primeiro não. Pequeno ser vivo em forma de bastão. O que é ciano? Azul. Então, pequeno ser vivo em forma de bastão, azul. Paula, todas as cianobactérias são azuis? Não, a maioria delas é verde, tá? Mas as primeiras descobertas eram azuis e foi o que deu o nome ao grupo, certo? Gente, vamos lembrar um pouco, então, do processo de fotossíntese. O que a cianobactéria precisa para fazer fotossíntese? Água, mais gás carbônico. Você já estudou isso, a gente já comentou isso lá no sexto ano. Vai ser transformado em glicose, que é o alimento da planta, mais oxigênio. Opa! Se eu respirar um pouquinho de gás carbônico, beber um pouquinho de água, eu consigo fazer fotossíntese? Não, porque eu não tenho algo muito importante que a plantinha tem. Ela precisa, então, de água e gás carbônico na presença de luz e clorofila. Gente, se você olhar a sua apostila, ela coloca na fórmula luz solar. Por que eu não coloco luz solar e gostaria que você também não colocasse? Porque planta faz fotossíntese com a luz do sol? Claro. Mas planta faz fotossíntese em luz artificial? Também. Tá? Então a planta precisa de luz. Não importa qual é a fonte de luz que você está dando para ela. Tendo luz é o suficiente, certo? Existem até alguns comprimentos de onda, né? Algumas cores de luz que funcionam mais do que a luz do sol. Então a gente não pode falar que planta só faz fotossíntese com luz do sol. Planta faz fotossíntese com luz, certo? Gente, eu sei que você só vai ter química no nono ano, mas já é interessante a gente ir introduzindo as fórmulas químicas aqui. Água, eu tenho certeza que você sabe como é. H2O. Lembrando que o H é maiúsculo, o O também. O 2 é pequenininho aqui embaixo, certo? Se você colocar o 2 em cima, vira H quadrado. E também não é um 2 de tamanho normal, então é pequenininho embaixo. Gás carbônico, C maiúsculo, O maiúsculo, 2 pequenininho. Então, CO2. O que significa isso, gente? O número tá sempre depois... Deixa eu ir mais pra lá. O número tá sempre depois do átomo que ele representa. Então, aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 1. Quando não tem número do lado é 1, certo? Quantos carbonos? 1. Quantos oxigênios? 2, certo? Glicose. A glicose é uma molécula grandona, ela tem 24 átomos. O certo dela é C6H12O6. Então, tem
6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E oxigênio, que é, 2, certo? Então, essa é a fórmula da fotossíntese. Então, a cianobactéria pegou água e gás carbônico, na presença de luz e clorofila, transformou isso em glicose e oxigênio, certo? Uma célula muito simples, uma célula que não tem cloroplasto e que está fazendo fotossíntese, tá? Ela faz no próprio citoplasma dela. Lembra que ela é um ser procarionte, então o que a célula dela tem? Os 4 mínimos: membrana plasmática, material genético, ribossomo e citoplasma, tá? Além disso, ela tem parede celular, ok? Então, esses são os componentes dela. Então, a fotossíntese tem que ser feita no citoplasma porque ela não tem cloroplasto, que é a organela da fotossíntese das plantas, certo? Gente, e agora a gente vai falar um pouquinho de uma coisa especial, que são os estromatólitos. Olha que nome bonito. O que são estromatólitos? São colônias de cianobactérias. Então, o que é colônia mesmo? A gente viu na aula passada. Colônias são grupos de seres vivos da mesma espécie que vivem unidos fisicamente. Opa, cianobactérios não, cianobactérias. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, né? Então, nós temos, gente, que são várias cianobactérias grudadas umas nas outras. E isso eu chamo de estromatólito, certo? Então, nós temos que formam isso. Se você olhar na página 292, tem uma imagem, acho que da Austrália, uma imagem de um mar na Austrália que tem essas colônias. Gente, apesar da cianobactéria ser um indivíduo microscópico, ser um indivíduo que você só enxerga com auxílio de microscópio, a gente tem que as colônias delas, ou seja, os estromatólitos, são visíveis a olho nu e são grandes, formam morrinhos assim, tá? Acho que são várias cianobactérias. A gente tem que entender um pouco esse morrinho. Então, tinha lá uma cianobactéria. E aí essa cianobactéria começou a formar colônia com outra, e com outra, e com outra, e com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. E isso foi virando um morrinho, certo? Só que vamos pensar um pouco quando eu falo aqui do meu morrinho. A cianobactéria, ela faz fotossíntese, ela precisa de luz. Essa camada aqui, essa linha verde que eu fiz, está recebendo luz, está feliz. E essas do meio aqui não estão recebendo luz, então estão mortas. Então, se eu olhar para um estromatólito, ele é um morrinho assim. Vamos fazer maior. Ele é um morrinho. Apaga aqui. O que eu conseguiria ver se eu fosse olhar esse morrinho? Todas as cianobactérias aqui da parte branca já estão mortas. Quem está viva, a última camada, que é a camada que está a linha verde, certo? Então, a gente tem que o meinho é ser vivo que já morreu e as outras estão apoiadas nisso, formando essa estrutura. Nossa, Paula, mas forma uma estrutura tão grande? Forma. E essas estruturas, elas servem para a gente estudar o passado. Porque os cientistas acreditam que elas estão aí há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, que é quando surgiu a vida na Terra. Tá? Então, os estromatólitos, né, as cianobactérias dos estromatólitos, são chamados de fósseis vivos. Por que fósseis vivos? Porque são organismos que estavam há muito tempo atrás aqui e ainda estão. Então, a gente consegue estudar o passado olhando para elas. Certo? Então, elas são chamadas de fósseis vivos. Apesar das cianobactérias viverem em ambiente aquático ou terrestre, nossa, eu pus terrestre úmida, é terrestre úmido. Apesar das cianobactérias viverem em ambiente aquático ou terrestre úmido, os estromatólitos só se formam em águas muito salgadas. Tá? Então, não forma na água doce, não forma no terrestre úmido.
A exemplo, Paulo, a apostila de vocês te mostrou 3 lugares e eu tenho certeza que um deles te chamará a atenção. Então, nós temos, ó, elas, né, existe lugares cheios de cianobactérias muito antigas, né, pra gente olhar. No litoral da Baixada da Califórnia, no México, no litoral do noroeste da Austrália e na Lagoa Salgada, no Rio Grande do Norte, Brasil. Então dá pra ver estromatólito sem sair do Brasil, certo? Então a gente tem aí os estromatólitos, que são as colônias dessas bonitinhas. Tudo bem? Problemas até aqui? Gente, as cianobactérias, elas são conhecidas como seres, e agora eu vou precisar sentar porque senão minha letra vai ficar ruim demais. Elas são conhecidas como seres praticamente autossuficientes. O que eu quero dizer quando eu falo que um ser vivo é praticamente autossuficiente? Que ele não precisa de outro. Não é, Paula? Como assim? Ela pode viver sozinha? Quase. Gente, o que elas precisam para sobreviver? Então, vamos lá. Elas precisam de poucos recursos para sobreviver. Do que uma cianobactéria precisa? Vamos pensar um pouco. Ela faz fotossíntese. Se ela faz fotossíntese, ela precisa de água e de gás carbônico. Isso é fácil dela conseguir, né? Nós temos que 75% do nosso planeta está coberto de água e gás carbônico está no ar. Então, são duas coisas que ela não tem dificuldade. Além disso, clorofila ela tem dentro dela, mas ela precisa de luz. Também não é muito difícil, então qualquer lugar que bata sol, ela pode sobreviver. Além disso, gente, ela precisa de um gás importante que ela absorve para conseguir produzir algumas proteínas do corpo dela, que é o nitrogênio. Mas se você for lembrar lá do 6º ano, nós estudamos que 78% do ar atmosférico é composto por nitrogênio. Então o nitrogênio também tá fácil. E por fim, ela precisa de alguns sais minerais que ela retira do solo. Então tá vendo que tudo que ela precisa é fácil e nada ela precisa de outro ser vivo? Tudo isso ela consegue retirar do ambiente sem grandes dificuldades. Eu quero aparecer, mas eu quero ficar no meio da luz. No meio não, na frente, né? Então, gente, nós temos que as cianobactérias, por isso que são consideradas, né, seres autossuficientes. E aí, vamos supor que surgiu um ambiente novo. Então, teve uma erupção vulcânica e juntou lava e formou uma ilha no meio do oceano que antes não existia. Então, é um ambiente que nunca teve vida. E alguém vai precisar começar a nascer ali. Quem que vai aparecer ali, a gente fala que são organismos pioneiros, porque são os primeiros a colonizar um ambiente novo. E as cianobactérias são as principais candidatas a isso. Porque como elas não precisam de muitas coisas, elas conseguem sobreviver em ambientes aí que ainda não tem muita coisa, certo? Então, isso são organismos pioneiros, eu vou escrever, tá? Os primeiros que surgem em uma região. E aí, quando ela surge lá, então, essa lava, tal, juntou, formou uma rocha, né? Aí lembra que tem que ter a fragmentação da rocha para a formação do solo? As cianobactérias vão começar a liberar substâncias ali que vai começar a fragmentar esse solo. Além de fragmentar o solo, ela serve de alimento para outros seres vivos. E aí começa a surgir seres vivos maiorzinhos. Aparece um líquen, um musguinho, aí vai propiciando mais e mais, né? Lembra que a gente viu no 6º ano? Aí vai começar a ter grama, vai começar a ter arbusto, vai começar a ter samambaia, vão aparecer alguns animais, mas então elas começam o processo. Tá vendo como elas são importantes? Então, a gente pode chamá-las de organismos pioneiros. Ou seja, são os primeiros a colonizar um
Certo, seus lindos? Pulei alguma coisa? Não. Vamos falar agora de um outro assuntinho. Deixa eu só pôr a lousa no lugar certo e sair da cadeira, porque agora eu volto a escrever no alto. Gente, nós não teremos, né? Apesar da gente ter um módulo para cada grupo de ser vivo, nós não teremos um módulo para falar das arqueias, tá? Então, as arqueias a gente tem só um Você Sabia na página 294. Então, como aqui fica bem ruim fazer a leitura com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho a respeito delas. Então, vamos... Pensa que cianobactéria é o título só de lá? Vou até mudar esse título de lugar. Porque eu não sabia quanto de luz ia dar, mas daí a gente separa. Então, aqui a gente vai falar de arqueobactérias, tá bom? Então, cianobactérias estavam aqui. Então, a gente vai falar agora das arqueobactérias. Volta lá na filogenia do começo do módulo. Mudei de domínio, agora eu tô no domínio arqueia. Dentro do reino arqueobactérias, que é esse serzinho aqui. Ok? Então, a gente tá no domínio arqueia e reino arqueobactéria. Tô fazendo a mesma sequência daqui. Gente, elas são procariontes ou eucariontes? Todas procariontes, ou seja, células sem núcleo. Uni ou pluri? Uni, todas, não existe pluri. Unicelulares, então vou em procariontes. E são autótrofas ou heterótrofas? Aqui a gente vai ver todo mundo junto, então tem as duas coisas. Autótrofas ou heterótrofas. Só que aqui as heterótrofas. As autótrofas não necessariamente fazem fotossíntese, tá? Existe um outro processo chamado quimiossíntese, que a gente não vai estudar agora, ok? Gente, e aí nós temos que onde elas vivem? Muitas delas vivem em ambientes extremos, ambientes inóspitos. Como assim, Pro? Então, calma, deixa eu escrever primeiro. Extremos. Por exemplo, águas muito quentes ou águas muito salgadas, tipo o Mar Morto, ou perto de fontes termais, ou no meio do metano, produzindo metano lá no aterro sanitário, ou em ambientes sem oxigênio, por exemplo, quando elas conseguem viajar no universo através de meteoros, tá? Então a gente está falando de seres que vivem em ambientes que ninguém mais consegue sobreviver. Mas além disso, existem as que vivem no solo e as que vivem, aqui vou pôr ou, né? Dentro de outros seres vivos. Causando doença? Não, geralmente elas vivem em comensalismo. Tá? Então é bom para ela e indiferente para o corpo que ela está ocupando. Certo? Viu só que bonitinhas? Gente, acho que é só isso que eu tinha que falar delas. Então, delas isso aqui é o suficiente, é o que a gente precisa falar. Nós precisamos fazer os testes lá da página 290 e precisamos fazer os exercícios desse módulo que estão em páginas diferentes, certo? E aí eu converso com vocês a respeito da tarefa também na videochamada,
Ok, pessoal? Deu 25 minutos de vídeo, mais um tempo para vocês copiarem e a gente marca lá no grupo pra gente começar a nossa videochamada, ok? Beijo!